de eleição, não foram registrados tumultos ou ocorrências violentas. Poucas urnas precisaram ser trocadas. Andressa Amaral, bora voltar contigo. Você está aí com o doutor Vander, agora que vai fazer um balanço dessas eleições aqui no município de Vitória da Conquista. Pelo que a gente já mostrou, pelo que a gente sentiu ontem, foi tudo muito tranquilo, né, Dessa? Isso mesmo, Ju. Olha, acompanhei aqui, estava aqui no momento que chegou às primeiras urnas, né, até o fim da apuração, e realmente para a Justiça Eleitoral foi bastante tranquila, como você disse, poucas ocorrências, né, nenhuma ocorrência tão grave de violência, nem de tumulto causada aí nesse segundo turno. E eu tô com o resultado das eleições aqui em Vitória da Conquista, passar para o pessoal de casa, né? Em Vitória da Conquista para presidente, como a gente disse, a abstenção ficou na casa dos 14%, né? E na votação para presidente, Lula foi o candidato mais votado. Ele teve 58,31% dos votos válidos. Jair Bolsonaro foi a escolha de 41,69% dos conquistenses. 6% dos eleitores votaram branco ou nulo para o cargo de presidente. Já para o cargo de governador, Judson, a ACM Neto teve mais votos aqui em Vitória da Conquista. Ele recebeu 59,05% dos votos válidos. O candidato Jerônimo teve 40,95% dos votos. Os votos brancos e nulos para governador foram de 5,31%. E a gente vai conversar agora com o Dr. Vander Kleuber, juiz eleitoral aqui de Vitória da Conquista, justamente para fazer um balanço, né? Boa tarde, doutor. A abstenção menor ainda do que no primeiro turno. Você acha que talvez o transporte público gratuito que a gente teve no município ontem pode ter contribuído para isso? Boa tarde a todos. É uma questão a ser levada em consideração, porque realmente foi um índice bem baixo em relação a nível estadual e federal, baixo de 15%. Creio que esse fator do transporte gratuito tenha contribuído para isso. E foi uma eleição bastante tranquila, né? A gente estava aqui, conversei com o senhor ontem também. O que a Justiça Eleitoral pensa, né? Fez esse balanço aí desse segundo turno em Vitória da Conquista. Foi uma eleição tranquila, apesar das expectativas, a gente estava apreensivo, né? Que poderia ser uma coisa mais conflitante, mas a Justiça Eleitoral fez a proposta de deixar que o eleitor votasse de forma livre e democrática, e isso foi permitido durante todo o dia da eleição, sem maiores intercorrências. Apesar dessa grande polarização, né, Judson, que a gente observou aí nessas eleições, especialmente nesse segundo turno, tanto para presidente quanto para governador aqui na Bahia, foi uma eleição bastante tranquila. A gente teve uma ocorrência de um homem que entrou com o celular na cabine, né? É apenas uma ocorrência mais, assim, de uma gravidade maior, porque trata-se de um crime eleitoral. Ele conseguiu, de forma camuflada, ingressar na sessão eleitoral usando o celular e foi flagrado logo após o voto, estava gravando o voto. E isso é um crime eleitoral que cria problema com relação ao sigilo do voto. E ele foi conduzido à delegacia, mas sem maiores transtornos no geral. As primeiras urnas, a gente estava aqui, né, chegaram às 5h45. No caso, nesse segundo turno, né, a gente não teve aquelas grandes filas, aquela demora que a gente teve no primeiro turno. Exatamente, foi mais rápido por conta da própria situação da eleição, eram só 2 candidatos para governo e 2 para presidente, então isso acelerou um pouco a votação e acredito que a experiência do primeiro turno serviu para que no segundo turno os mesários agilizassem. Isso foi verdade, viu? Na minha sessão, Judson, você falou aí do seu voto, eu cheguei para votar por volta das 10 horas, não tinha ninguém na fila. Foi entrando e votando, e os mesários também já estavam bem mais ágeis do que no primeiro turno, viu? Verdade. Olha aí, essa abstenção, né? Esse número de abstenções bem menor, com a votação muito mais rápida, muita gente relatando que ficou o mínimo na fila, quando ficou na fila, né? Olha aí você também falando que teve muita facilidade para votar. Gostaria de saber do Dr. Vander, quem não votou nesse segundo turno? Teve gente que não votou nem no primeiro, nem no segundo, teve gente que só votou no primeiro, teve gente que só votou no segundo, então quem está com alguma pendência, como é que faz para regularizar a situação agora com a Justiça Eleitoral?
Vou passar essa pergunta aqui para doutor Wander. Ele já me adiantou que o prazo vai até o dia 9 de janeiro. Agora há pouco também chegou uma senhora perguntando, acabou perdendo o horário da votação ontem, queria saber quando podia justificar. E essa é a dúvida, eu acho que de muita gente, embora o número de abstenções tenha sido pouco aqui em Vitória da Conquista, a gente teve cidades da região que o número foi maior. Teve gente que não votou no segundo turno, teve gente que não votou no primeiro. Como fazer agora, né, para regularizar essa situação? O prazo, na verdade, são 60 dias a partir de cada turno da eleição. 60 dias do primeiro turno e 60 dias do segundo. Ocorre que os 60 dias do segundo turno vai findar durante o período de recesso forense. Então, dia 9 de janeiro, que é o primeiro dia útil após o recesso forense, encerra o prazo e é o último dia que possa justificar. Lembrando também que através do site do TSE, no justifica.tse.gov.br, o eleitor também pode fazer essa justificativa. Quais são os documentos necessários, né, para fazer essa justificativa? Eles, dependendo da alegação que ele for, se for algum atestado médico, algum comprovante de viagem ou alguma outra situação que ele tenha o comprovante da sua alegação, ele junta e será recebido e justificado a votação. Pelo aplicativo do e-Título, né? Eu até usei ele ontem para votar, muito mais fácil, prático, dá para justificar também? Sim, bem lembrado por você. O e-Título também possibilita o eleitor a fazer essa justificativa. Doutor Wander, falando agora das urnas eletrônicas, né? A gente tem aí 734 sessões aqui em Vitória da Conquista. Tivemos algum problema com alguma urna? Como é que foi feito esse reparo? Como você bem lembrou, são 734 sessões e dessas 734, apenas 3 foram necessárias a substituição. Então, um número muito pequeno que não criou empecilho ou embaraço para o processo democrático no dia da eleição. Foi tudo tranquilo. Para o pessoal que tem dúvida, né, isso não atrapalha a votação e nem a apuração, porque tem urnas já preparadas para isso. Exatamente, existem urnas reservas. Aquela urna que deu problema no meio da votação, não tem problema nenhum, a votação já dada durante aquele período fica gravada, é só transferir para a urna nova e não se perde nenhum dos votos dados anteriormente. Para quem quiser conferir também os dados das eleições, não só aqui em Vitória da Conquista, em toda a região sudoeste, tudo isso fica disponível no site do TSE, né? Sim, tudo pode ser consultado, tanto por estado, cidade, por zona eleitoral, por sessão eleitoral, ele vai verificar qual a quantidade de cada candidato recebeu em sua sessão eleitoral. Então, para fechar aqui, doutor, uma eleição bastante tranquila aqui em Vitória da Conquista. Graças a Deus, a Conquista é uma cidade bem politizada. Precisa se educar mais um pouco apenas na questão da propaganda, no derrame de santinhos, que mais uma vez foi vergonhoso, mas no geral, Conquista deu um exemplo de cidadania. Você tocou no assunto dos santinhos, né? Nesse segundo turno, em alguns locais que a gente passou, Júlio, só observei que teve também, mas foi um número menor do que no primeiro turno. É o que a gente esperava, por conta justamente do número de candidatos. Mas mesmo assim ainda houve derrame de santinho em alguns locais. Tudo isso ainda está em apuração para verificar a responsabilidade. Muito obrigada, doutor. É isso, Júlio. A gente conversou aqui com o juiz eleitoral de Vitória da Conquista, doutor Wander Kleuber, trazendo aí esse balanço. Como ele disse, eleições bastante tranquilas aqui na cidade. E o pessoal de casa que precisa justificar, né, tem aí a partir até o dia 9 de janeiro para justificar aí essa votação do segundo turno. Volto com você.